Bem-vindo ao canal. Hoje, temos uma história incrível para você, cheia de mistério e emoção. Se você gosta de narrativas inspiradoras, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Vamos começar? Catarina era uma mulher cheia de sonhos e carregava nos olhos um brilho que iluminava qualquer lugar que ela passasse. Desde pequena, ela tinha uma paixão por música e sonhava em ser professora, inspirando outras pessoas com sua arte. Quando conheceu Roger, tudo parecia um conto de fadas. Ele era charmoso, tinha um sorriso fácil e parecia entender cada detalhe de sua alma. No começo, Roger era tudo o que Catarina sempre quis: atencioso, carinhoso e, acima de tudo, um homem que parecia respeitar seus sonhos. Ele a enchia de presentes, fazia surpresas e dizia que o amor deles era o maior de todos. Ela acreditava nisso. Os dois se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, ou pelo menos era o que ela achava. Roger fez votos emocionantes, prometendo cuidar dela para sempre, ser seu parceiro nos momentos bons e ruins. Catarina, emocionada, acreditou de coração em cada palavra. Para ela, aquele casamento seria o início de uma vida feliz. Mas o conto de fadas começou a desmoronar antes mesmo de ela perceber. No início, Roger fazia pequenas críticas que pareciam inofensivas. Ele comentava sobre as roupas que ela usava, dizendo que eram muito chamativas, ou sugeria que ela ficasse mais em casa, porque uma mulher casada não precisava sair tanto. Catarina achava que aquilo era cuidado, uma preocupação normal de quem ama. Ela não percebeu que essas palavras, carregadas de falsa preocupação, eram o início de algo muito maior e mais sombrio. Com o passar dos meses, Roger foi ficando mais controlador. Ele queria saber onde ela estava a todo momento, quem eram suas amigas, e até mesmo monitorava suas redes sociais. O que antes parecia cuidado se transformou em possessividade. "Você não precisa de mais ninguém além de mim", ele dizia, com um sorriso que parecia doce, mas carregava algo de assustador. Catarina começou a se afastar dos amigos, acreditando que isso agradaria o marido e traria paz ao casamento. Então, veio o primeiro momento de violência. Foi uma discussão banal, algo sobre Catarina ter esquecido de avisá-lo que iria ao mercado. Ele levantou a voz, e antes que ela pudesse reagir, veio o primeiro empurrão. Catarina caiu no chão, em choque. Roger, vendo o que tinha feito, imediatamente mudou o tom. Ele chorou, pediu desculpas, disse que estava estressado com o trabalho e que isso nunca mais aconteceria. Catarina, ainda assustada, acreditou. Afinal, ele era o homem que ela amava, o homem que prometeu protegê-la. Mas aquele empurrão foi só o começo. As desculpas e promessas vazias sempre vinham depois de cada episódio de violência, mas a frequência aumentava. E, com isso, o medo começou a tomar conta de Catarina. Ela passou a andar na ponta dos pés dentro de sua própria casa, tentando evitar qualquer coisa que pudesse irritar Roger. Ele, por sua vez, começou a usar as palavras como arma. Chamava-a de inútil, dizia que ninguém mais a queria, que ela deveria agradecer por ele estar ao seu lado. Catarina não contou nada a ninguém. Ela acreditava que tinha falhado como esposa, que era responsável por aquilo. Às vezes, ela se olhava no espelho e quase não reconhecia a mulher que via ali. Aquela garota cheia de vida e sonhos estava desaparecendo, substituída por uma sombra de si mesma. As noites eram as piores. Catarina chorava baixinho, para que Roger não ouvisse. Ela pensava em como tinha chegado até aquele ponto e se perguntava se algum dia teria coragem de sair daquela situação. Mas o medo era maior do que a esperança. Ela temia que ninguém acreditasse nela ou que Roger fizesse algo ainda pior. O pesadelo de Catarina tinha começado de forma sutil, quase imperceptível, mas agora parecia um abismo do qual ela não conseguia escapar. O brilho nos olhos havia se apagado, e o que restava era apenas o desejo de sobreviver mais um dia. Depois daquele primeiro empurrão, a vida de Catarina nunca mais foi a mesma. O que começou com pequenos episódios esporádicos logo se tornou uma rotina sufocante. A casa onde ela antes sonhava construir uma família feliz transformou-se em uma prisão, um lugar onde cada passo precisava ser medido, cada palavra pensada com extremo cuidado. Era como viver sobre um campo minado, nunca sabia quando Roger iria explodir. As agressões físicas eram terríveis, mas as palavras machucavam ainda mais. Roger tinha um jeito frio e calculista de atingir os pontos mais vulneráveis de Catarina. Ele dizia que ela não era boa o suficiente, que nunca seria nada sem ele. Às vezes, ele ria de seus sonhos, chamando-os de bobagens de uma menina mimada. Aos poucos, aquelas palavras começaram a fazer efeito. Catarina,
que sempre foi cheia de esperança e determinação, começou a acreditar que talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente não fosse suficiente. Pela manhã, quando acordava, Catarina nunca sabia qual Roger ela encontraria. O homem gentil que lhe preparava café com um sorriso ou o monstro que a humilhava por não ter feito algo do jeito certo. Às vezes, os dois lados de Roger surgiam no mesmo dia. Ele podia gritar com ela por algo insignificante, horas depois, aparecer com flores como se nada tivesse acontecido. Esse ciclo de violência e arrependimento a mantinha presa, confusa, sem saber o que era real ou manipulação. As humilhações aconteciam até nas pequenas coisas. Se o jantar não estava quente o suficiente, ele derrubava o prato no chão e exigia que ela refizesse tudo. Se Catarina tentava falar, argumentar, ele a interrompia com uma risada sarcástica. Você acha que alguém liga para o que você tem a dizer? Em público, Roger vestia uma máscara de homem perfeito. Ele fazia elogios falsos sobre Catarina para amigos e familiares, e ela sorria, fingindo que tudo estava bem. Mas por dentro, ela queria gritar. Catarina começou a se afastar de todos. Amigos ligavam e mandavam mensagens, mas ela inventava desculpas para não os encontrar. Estou muito ocupada, dizia, ou Roger precisa de mim aqui em casa. A verdade era que ela sentia vergonha. Ela não queria que ninguém soubesse pelo que estava passando, nem acreditava que alguém pudesse ajudá-la. E, no fundo, tinha medo de como Roger reagiria se descobrisse que ela estava falando sobre ele. Os dias se tornaram iguais. Catarina vivia em um constante estado de alerta, sempre tentando prever o humor de Roger. Ela evitava qualquer coisa que pudesse irritá-lo, uma palavra errada, um olhar que ele interpretasse mal, até mesmo o som de seus passos pela casa. Ainda assim, parecia que tudo o que ela fazia era motivo para mais violência. Ele chegava tarde do trabalho e descontava nela qualquer frustração que tivesse enfrentado. Se algo dava errado no dia dele, Catarina era o alvo. As marcas no corpo podiam ser escondidas, mas as feridas na alma eram muito mais difíceis de disfarçar. Em noites de silêncio, quando Roger finalmente dormia, Catarina se sentava no chão do banheiro, abraçando os joelhos e chorando em silêncio. O que ela não conseguia entender era por que ainda estava ali. Ela pensava no amor que um dia acreditou ter, na promessa de um futuro feliz, mas não conseguia encontrar nada disso na realidade em que vivia agora. Catarina já não era a mesma pessoa. Seus olhos estavam sempre baixos, sua voz era baixa e hesitante. Ela tinha medo até de pedir algo simples, como sair para visitar sua mãe. Roger controlava tudo, desde o dinheiro que ela usava até as roupas que vestia. E, quando ela o usava, questionar, ele a fazia lembrar de quem era o chefe naquela casa. Apesar disso, havia momentos em que ela imaginava como seria sua vida se ela tivesse coragem de sair. Às vezes, ao lavar a louça ou arrumar a casa, Catarina se pegava sonhando com uma vida onde ela pudesse ser livre, onde pudesse estudar, trabalhar e ser ela mesma novamente. Mas esses pensamentos logo eram esmagados pelo medo, medo de falhar, medo de ser julgada, medo de que Roger fizesse algo ainda pior. Essa era a rotina de Catarina. Uma rotina de medo, silêncio e sobrevivência. Ela vivia um dia de cada vez, sem esperança, sem planos, apenas tentando evitar o próximo ataque. E, mesmo assim, havia algo dentro dela, um fio quase invisível de força, que ainda mantinha de pé. Talvez ela ainda não soubesse, mas esse fio seria tudo o que ela precisaria para transformar sua história. Era uma noite aparentemente comum, mas para Catarina, havia algo diferente no ar. Ela estava na cozinha, limpando os restos do jantar que Roger havia jogado no chão em mais um de seus ataques de raiva. A água escorria pelo pano de prato enquanto ela esfregava os azulejos com mais força do que o necessário. Suas mãos tremiam. Lá fora, o vento soprava forte, fazendo as janelas chacoalharem, como se o mundo tentasse alertá-la de que algo estava prestes a mudar. Roger estava na sala, como sempre, assistindo à TV e bebendo. O som alto ecoava pela casa, mas Catarina mal conseguia ouvir. Sua mente estava em outro lugar, perdida entre pensamentos de frustração e desespero. Cada minuto que passava parecia mais pesado do que o anterior. Ela sabia que, assim que terminasse a limpeza, ele encontraria outra coisa para criticar ou algum motivo para começar mais uma briga. E, dessa vez, ela tinha um pressentimento de que não terminaria bem. De repente, o barulho da TV foi interrompido pelo som alto de um copo quebrando. Catarina congelou. Seu coração disparou enquanto os passos de Roger ecoavam pelo corredor. Ele apareceu na cozinha com uma expressão sombria, os olhos semicerrados. Você é inútil, sabia? Ele murmurou, a voz arrastada pelo álcool.
Ele ergueu o dedo na direção dela, como se estivesse prestes a dar um sermão. Essa casa é um lixo, e sabe de quem é a culpa? Sua. Catarina tentou se manter calma. Ela respirou fundo, o que aprendeu a fazer nos momentos mais tensos, e respondeu baixinho. Eu já estou limpando, Roger. Mas sua voz trêmula pareceu irritá-lo ainda mais. Ele avançou, derrubando a cadeira que estava no caminho, e apontou para a pia cheia de louça. Isso é o limpar? Você é uma piada, Catarina. Foi aí que algo dentro dela começou a se partir. Não foi um estalo imediato, mas um lento e crescente cansaço. Por anos, ela ouviu essas palavras e suportou as humilhações, acreditando que tinha que aguentar. Mas naquela noite, enquanto olhava para o chão molhado e para os pedaços de vidro espalhados, uma pequena voz dentro dela sussurrou algo que ela não ouvia há muito tempo. Chega. Roger, no entanto, não percebeu essa mudança. Ele continuou a gritar, a jogar sua raiva sobre ela como fazia sempre. Ele pegou o pano de prato das mãos de Catarina e o jogou no chão, exigindo que ela limpasse de novo. Mas dessa vez, Catarina não se abaixou. Ela ficou parada, olhando para ele com os olhos marejados. Você me ouviu, Catarina? Eu estou falando com você. Roger gritou, a voz aumentando. Normalmente, ela teria corrido para fazer o que ele mandava, apenas para evitar mais violência. Mas não naquela noite. Algo dentro dela já estava quebrado, mas não da forma que Roger queria. Era diferente. Era como se todo o medo, toda a dor acumulada por anos, estivesse se transformando em outra coisa, força. Catarina respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas das mãos e respondeu, pela primeira vez em muito tempo, com firmeza. Chega, Roger. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roger ficou parado, atônito. Ele não estava acostumado a ouvir essa palavra. Ele não sabia como reagir. Por um instante, apenas por um instante, ela viu algo nos olhos dele, talvez surpresa, talvez medo. O que você disse? Ele perguntou, quase como um sussurro. Eu disse que chega. Você não vai mais me tratar assim. As palavras saíram de sua boca com uma força que ela nem sabia que tinha. Era como se todos os anos de silêncio tivessem acumulado energia suficiente para explodir naquele momento. E, enquanto ela falava, algo mudou dentro dela. Ela não era mais a mesma Catarina que aceitava tudo calada. Roger tentou avançar, mas Catarina deu um passo para trás e ergueu a mão, como se traçasse uma linha invisível entre eles. Se você me tocar de novo, Roger, eu juro que vai se arrepender. Ele riu, mas era uma risada nervosa. Ele tentou intimidá-la, mas algo nele havia mudado também. Ele percebeu que, pela primeira vez, ela não estava mais sob seu controle. Aquela noite marcou o início de algo novo para Catarina. Não foi o fim de seu pesadelo, mas foi o momento em que ela começou a lutar contra ele. Alguma coisa havia quebrado dentro dela, sim, mas não era sua esperança. Era o medo. E a partir dali, ela sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Na manhã seguinte, depois daquela noite tensa em que Catarina finalmente teve coragem de dizer o chega, ela acordou com o corpo pesado. A casa parecia um campo de batalha silencioso. Os copos quebrados ainda estavam no chão da cozinha. O cheiro de bebida misturado com sujeira ainda pairava no ar. Roger havia saído cedo, provavelmente para o bar, como fazia todas as vezes que as coisas ficavam tensas demais. Catarina olhou para o teto do quarto e sentiu uma onda de angústia. Apesar da coragem que teve na noite anterior, ela sabia que as coisas ainda não estavam resolvidas. Mas, enquanto sua mente lutava para encontrar um caminho, o som de uma notificação em seu celular interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem. Ela desbloqueou o telefone e viu o nome de sua vizinha, Dona Lúcia, aparecer na tela. Dona Lúcia era uma senhora de 65 anos, conhecida por ser a mãe de todos no bairro. Ela tinha olhos atentos e parecia perceber o que ninguém dizia em voz alta. A mensagem era curta, mas carregava um peso imenso. Catarina, sei que você não está bem. Se precisar de ajuda, minha porta está aberta. Não hesite. Catarina ficou olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Como Dona Lúcia sabia? Ela sempre foi muito discreta, escondendo as marcas da violência e fingindo que tudo estava bem. Mas algo naquela mensagem fez com que uma lágrima silenciosa escorresse por seu rosto. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Com o coração batendo acelerado, Catarina decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: aceitar ajuda. Ela respirou fundo, vestiu um casaco e, com passos hesitantes, foi até a casa de Dona Lúcia. A porta já estava entreaberta,
como se a vizinha soubesse que ela viria. Entre, querida. Dona Lúcia disse com um sorriso acolhedor, mas preocupado. Eu estava esperando você. Assim que Catarina cruzou a soleira, a fragilidade que ela vinha escondendo desabou. Sentada na pequena cozinha de Dona Lúcia, com uma xícara de chá quente entre as mãos, ela contou tudo. Cada detalhe. Desde os primeiros insultos até os gritos, os empurrões, e a noite anterior, quando algo dentro dela finalmente quebrou. Dona Lúcia ouviu tudo em silêncio, os olhos cheios de compreensão. Quando Catarina terminou, já com a voz embargada e as mãos tremendo, Dona Lúcia segurou suas mãos firmemente e disse: Catarina, você é mais forte do que imagina. E agora, você não está mais sozinha. Essas palavras, tão simples, soaram como um bálsamo. Dona Lúcia revelou que conhecia uma rede de apoio para mulheres em situação de violência doméstica. Ela havia ajudado outras mulheres antes e sabia exatamente a quem recorrer. Não vai ser fácil, minha filha, mas existem pessoas que podem te ajudar a sair disso. Naquele momento, Catarina começou a sentir uma fagulha de esperança. Juntas, elas planejaram o próximo passo. Dona Lúcia chamou sua sobrinha, Carla, uma advogada que trabalhava com causas de mulheres em situação de risco. Em poucas horas, Carla estava na casa de Dona Lúcia, pronta para ajudar. Carla explicou os direitos de Catarina, ouvindo-a com paciência e empatia. Ela a orientou a procurar um abrigo temporário para mulheres e prometeu ajudá-la a entrar com uma medida protetiva contra Roger. Você tem voz, Catarina, e tem direito a viver sem medo. Apesar do medo ainda presente em seu coração, Catarina sentiu que algo estava mudando. Pela primeira vez em anos, ela enxergava uma luz no fim do túnel. Naquela mesma noite, com a ajuda de Dona Lúcia e Carla, Catarina arrumou uma pequena mala com suas coisas e deixou a casa que antes parecia uma prisão. O apoio inesperado de sua vizinha, uma simples mensagem de celular, foi o ponto de partida para uma transformação que Catarina jamais imaginou ser possível. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas agora ela tinha algo que não tinha antes: esperança e apoio. A ajuda de Dona Lúcia não só abriu uma porta literal, mas também uma porta para uma nova vida. Era uma manhã cinzenta, o tipo de dia em que o silêncio parece pesar mais do que o habitual. Catarina, agora em um abrigo seguro para mulheres, estava sentada à mesa com uma xícara de café entre as mãos, olhando pela janela. Fazia semanas que ela havia deixado Roger e aquela vida de medo para trás. Mas, apesar do alívio inicial, um misto de sentimentos conflitantes ainda apertava seu peito. Medo, culpa e até dúvidas insistiam em sussurrar em sua mente. Ela sabia que precisava de mais do que distância para recomeçar. Precisava de força. Enquanto refletia, o telefone do abrigo tocou. Era Carla, a advogada que havia se tornado não apenas uma aliada, mas também uma amiga. Carla trazia notícias importantes. A medida protetiva contra Roger tinha sido aprovada. Isso significava que ele estava oficialmente proibido de se aproximar de Catarina. Catarina, sei que isso não apaga o passado, mas é um passo. Você está protegida agora, e ninguém pode te impedir de seguir em frente, disse Carla, com firmeza na voz. A notícia trouxe um sopro de alívio, mas também acendeu algo dentro dela, a necessidade de virar a página de verdade. Ela não queria ser definida pelos abusos que sofreu. Queria construir algo que fosse só dela, algo que representasse sua força e coragem. Foi então que uma ideia começou a tomar forma. Enquanto conversava com outras mulheres no abrigo, Catarina percebeu que todas compartilhavam histórias de dor, mas também de resiliência. Ela enxergou nelas a mesma força que estava começando a redescobrir em si mesma. E então, uma faísca se acendeu. Por que não usar sua experiência para ajudar outras mulheres? Nos dias seguintes, Catarina começou a planejar algo que nunca havia feito antes: abrir uma organização comunitária para mulheres em situação de violência doméstica. Ela queria criar um espaço onde elas pudessem encontrar apoio, recursos e, acima de tudo, uma nova chance de vida. A princípio, a ideia parecia impossível. Ela não tinha dinheiro, contatos ou experiência em liderar algo assim. Mas, em cada dificuldade, encontrou apoio. Dona Lúcia, com sua sabedoria, se tornou uma mentora. Carla ajudou com a parte legal, orientando Catarina sobre como registrar a organização e buscar financiamento. E as mulheres do abrigo se uniram a ela, oferecendo suas histórias e suas mãos para construir o que se tornaria um refúgio para tantas outras. Enquanto tudo isso acontecia, Roger parecia um fantasma do passado. Ele tentou se aproximar de Catarina uma vez, mas a medida protetiva foi acionada imediatamente, e ele acabou sendo preso por descumprir a ordem judicial.
Essa prisão marcou um ponto final na influência que ele tinha sobre ela. Com o passar dos meses, a pequena organização de Catarina começou a ganhar forma. Com o nome O Renascendo, o projeto logo se tornou um símbolo de esperança no bairro. O espaço, inicialmente uma sala alugada, foi crescendo graças às doações e ao trabalho incansável de Catarina e sua equipe. Ali, mulheres encontravam não apenas abrigo, mas cursos profissionalizantes, apoio psicológico e orientação legal. A transformação de Catarina foi notável. De uma mulher silenciosa e oprimida, ela se tornou uma líder. Sua voz, antes sufocada, agora inspirava outras mulheres a se levantarem. E, enquanto ajudava cada uma delas, ela sentia que também estava reconstruindo a si mesma. No dia da inauguração oficial do centro comunitário, Catarina fez um discurso para dezenas de pessoas. Sua voz tremia no início, mas logo encontrou firmeza. Eu sei o que é sentir que não há saída. Sei como é viver com medo, pensar que você não tem valor. Mas quero que todas vocês saibam que isso não é verdade. Somos mais fortes do que imaginamos. Hoje, eu estou aqui, e vocês também estão. Juntas, podemos renascer. As palmas ecoaram pelo salão, e Catarina sentiu uma emoção que nunca havia sentido antes, orgulho de si mesma. A reviravolta em sua vida não veio de um momento mágico, mas de pequenos passos de coragem que, juntos, a levaram a um lugar que ela nunca imaginou alcançar. O passado ainda fazia parte de sua história, mas agora, ele era apenas isso, passado. O presente e o futuro eram seus para escrever. E Catarina, com sua força recém-descoberta, estava determinada a preencher essas páginas com liberdade, propósito e esperança. A manhã era clara, e os raios de sol iluminavam suavemente o pequeno escritório que Catarina montara em uma sala simples do centro comunitário Renascendo. Era um espaço modesto, mas cheio de significado. Nas paredes, quadros com mensagens de esperança dividiam espaço com fotos das primeiras mulheres que tinham sido acolhidas e recomeçaram suas vidas ali. Era o reflexo de um sonho que, meses atrás, parecia impossível. Catarina já não era a mesma. A mulher que um dia olhou para o chão, temendo cada passo, agora caminhava com a cabeça erguida, os ombros retos e um brilho nos olhos que transparecia força. Cada dia que passava, ela sentia mais certeza de que não apenas sobrevivera, mas florescera, como uma planta que resiste ao inverno e desabrocha na primavera. Mas seu renascimento não foi algo imediato. Foi um processo, construído com cada pequena vitória, cada dia enfrentando os fantasmas do passado. Ela teve que reaprender a confiar em si mesma, a amar quem via no espelho, a entender que sua história não terminava onde a dor a havia deixado. Uma das maiores transformações veio quando ela começou a dividir sua história com outras mulheres. No início, era difícil falar sobre os abusos, reviver os momentos de medo e desespero. Mas, à medida que abria seu coração, algo extraordinário acontecia. Outras mulheres, inspiradas por sua coragem, também começavam a falar. Uma dessas mulheres era Amanda, que chegou ao centro com um olhar perdido, exatamente como Catarina um dia estivera. Amanda era jovem, mãe de um menino de 5 anos, e carregava marcas físicas e emocionais que pareciam impossíveis de apagar. Catarina se aproximou dela não com pena, mas com empatia. Eu sei como dói, Amanda. Sei que parece que o mundo desabou, mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinha. E você não precisa mais carregar esse peso sozinha. Foi nesse momento que Catarina percebeu o quanto havia mudado. Ela não era apenas alguém que sobrevivera. Era uma ponte para outras mulheres, alguém que podia oferecer uma mão amiga e, mais importante, esperança. Enquanto ajudava outras mulheres a reconstruírem suas vidas, Catarina também se redescobria. Começou a estudar novamente, inscrevendo-se em um curso de gestão social. Sonhava em expandir o Renascendo para alcançar ainda mais pessoas. Aprendeu a escrever projetos, buscar parcerias e, aos poucos, tornou-se uma voz respeitada na comunidade. Mas a maior vitória veio em um dia que parecia comum. Catarina estava em casa, agora um pequeno apartamento alugado que decorara com simplicidade e carinho. Era sua primeira casa só dela, um espaço onde finalmente podia respirar em paz. Estava sentada no sofá, lendo um livro, quando percebeu algo que a deixou sem palavras. Ela estava feliz. Não uma felicidade passageira ou construída para esconder a dor, mas uma felicidade real, fruto de quem finalmente encontrara seu lugar no mundo. Nos meses seguintes, Catarina começou a ser convidada para falar em eventos sobre violência doméstica e superação. Em uma dessas palestras, diante de um auditório cheio, ela contou sua história. Enquanto falava, olhou para a plateia e viu rostos emocionados, olhos cheios de lágrimas, e sentiu algo incrível.
Sua dor havia se transformado em força, e sua força em inspiração. Eu não sou uma vítima. Sou uma sobrevivente. E, mais do que isso, sou uma mulher que escolheu viver. E vocês também podem escolher. A vida não precisa ser definida pela dor que vivemos, mas pelo que fazemos com ela. As palmas vieram como uma onda, e Catarina sentiu-se tomada por um calor que ela sabia ser mais do que orgulho. Era gratidão por ter sobrevivido e por poder ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. O renascimento de Catarina não foi apenas sobre superar o passado, mas sobre construir um futuro com propósito. Ela aprendeu que cada passo que dava, cada mulher que ajudava, cada sorriso que via renascer era uma prova de que, mesmo depois das piores tempestades, o sol pode voltar a brilhar. Hoje, Catarina é um símbolo de resiliência e força. Sua história não é apenas sobre uma mulher que venceu o abuso, mas sobre como o amor próprio, a coragem e a determinação podem transformar a dor em poder, e o sofrimento, em uma vida cheia de significado. E assim, Catarina nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, a vida pode nos surpreender com força, coragem e recomeços. Sua jornada é uma prova de que a dor não define quem somos, mas sim o que fazemos para superar e transformar nossas histórias. E você, o que achou dessa história? Te tocou de alguma forma? Deixe seu comentário. Queremos muito saber sua opinião. Sua participação é muito importante e pode inspirar outras pessoas. Até a próxima!